Dados do Ministério da Saúde indicam que o número de casos de infarto em pessoas abaixo dos 40 anos vem aumentando, daí a importância de adotar medidas de prevenção cada vez mais cedo. Um levantamento do Ministério da Saúde revela dados preocupantes sobre a saúde do coração dos brasileiros. O número de internações por problemas cardíacos mais que dobrou nos últimos 24 anos. O aumento foi de 180%. O número de mortes por infarto cresceu 150% no período. O que chama a atenção é que os pacientes tinham menos de 40 anos. No Maranhão, o ritmo de crescimento dos registros de infarto entre essa parcela da população segue o mesmo ritmo de crescimento do país. Só no ano de 2024 foram registrados 275 infartos entre pessoas abaixo dos 40 anos. Esse aumento muitas vezes está sim relacionado aos hábitos de vida modernos das pessoas, cada vez mais sedentárias, a alimentação inadequada, rica em açúcares, gorduras, alimentos industrializados, sedentarismo, outros fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo. E nos jovens também uma importante causa são o uso de drogas ilícitas, que também estão relacionadas a esse aumento. Ou seja, cuidar da saúde do coração é algo que as pessoas têm que começar a fazer mais cedo. Sair do sedentarismo pode ser a primeira mudança. Você pode começar com hábitos pequenos, você pode também começar a andar de bicicleta, você pode fazer musculação também, ou então atividades aeróbicas, você pode começar com a corrida. O importante é sair do sedentarismo, o importante é você começar a cuidar da saúde do seu coração e se colocar como prioridade. A gente viu aí, né, que os hábitos de vida são determinantes para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Aqui no estúdio eu converso agora ao vivo com o cardiologista e presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. José Albert Albuquerque de Figueiredo Neto. Doutor, boa tarde, bem-vindo, obrigada mais uma vez pela sua presença. Os números, né, bem mais altos e aumentando com o passar do tempo, refletem justamente essa vida sedentária que as pessoas têm levado. Boa tarde, Thaís. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente pode avaliar esses dados de duas maneiras. Uma maneira que seria ruim, quer dizer, o aumento de infarto em pacientes jovens, mas, por outro lado, há uma maneira da gente também ver isso de outra forma. Eu posso, combatendo esses fatores de risco que são chamados modificáveis, e fazer com que essas pessoas entendam que a prevalência desses fatores de risco, sedentarismo, tabagismo, obesidade, alimentação ruim, a dieta né, inadequada, depende deles. Ou seja, se eles se entenderem o risco que eles correm ao adotarem hábitos de vida não saudáveis, eles vão diminuir a chance de ter a doença coronariana. Ou seja, não é difícil, né, doutor? Não é difícil, não é um tratamento, não é você depende de remédios, você depende apenas de você ir lá, se exercitar, tentar comer melhor, para as coisas melhorarem. Sem dúvida. O grande desafio é justamente esse, Thaís. Hoje as pessoas sabem já basicamente quais são os fatores de risco. E a grande dúvida ou a grande pergunta é por que então não fazem, né? E aí a gente vai levar em conta as dificuldades do dia a dia. Todos nós sabemos que é salutar fazer atividade física, adotar uma dieta adequada, ter momentos de anti-estresse, mas no nosso dia a dia, no mundo moderno, muitas vezes não é possível, né, você conseguir um horário adequado para fazer atividade física, se você come fora de casa, como adaptar essa dieta, como ter momentos anti-estresse no seu trabalho, enfim. Então é necessário que as pessoas compreendam isso e busquem mecanismos dentro do seu ritmo de vida habitual para que consigam encaixar essas atividades. Eu não posso fazer atividade física no horário habitual, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou fazer após a volta do trabalho, ou eu vou usar o final de semana em 1 ou 2 dias para poder contemplar esse tipo de atividade. Então é necessário que as pessoas entendam que precisam sair da sua zona de conforto, porque senão elas não vão conseguir fazer essas atividades. A ansiedade, doutor, ela influencia nisso também? A gente tem visto nos últimos anos muitas pessoas recebendo esse diagnóstico, tendo o diagnóstico da ansiedade, isso também influencia? Com certeza, Thaís. Veja, quando eu falei dos fatores de risco não modificáveis, a gente está falando da hipertensão, do diabetes, do próprio envelhecimento.
Quando a gente fala dos fatores não modificáveis, novos fatores surgiram. Eu vou dar um exemplo antes de falar da ansiedade e depressão. Por exemplo, o tabagismo, que é a principal causa de fator de risco nos jovens, e mais recentemente os cigarros eletrônicos, Sim, que são muito piores do que os cigarros comuns, eles aumentam muito mais a chance de desenvolver a doença. E mais recentemente, os fatores chamados emocionais estão intrinsecamente ligados à doença coronariana, seja a ansiedade, seja a depressão, e nesse aspecto as mulheres, o sexo feminino é mais afetado pelas doenças mentais, levando à doença aterosclerótica. Então, nesse contexto, a saúde mental é sim um fator de risco hoje para a ocorrência do infarto. Sim. Outra coisa, doutor, que eu queria saber é uma pessoa que tem infarto, até ali na faixa dos 40 anos, ela tem uma chance de sobreviver ao infarto maior do que uma pessoa 60 anos mais, por exemplo? Sim. A maioria dos estudos usou o ponto de corte de 45 anos, que eu discordo, acho que deveria ser um pouco maior, mas tem algumas características. Então, o infarto no jovem, geralmente, ele tem uma doença menos intensa do que o idoso. Não houve tempo da doença se desenvolver completamente. Então, isso é um fator benéfico. Ao mesmo tempo, ele vai ter uma menor mortalidade pelo infarto do que o idoso, justamente porque a sua doença é menos grave. Por outro lado, ao ter um infarto jovem, isso pode comprometer o futuro, porque ele vai ter talvez sequelas desse infarto, ele vai precisar talvez se aposentar, isso tem alguns impactos previdenciários. E um longo acompanhamento. Ao longo da vida. Então, você ter uma doença precoce, né, pode trazer sim comprometimento da sua vida futura. Doutor, é sempre um prazer lhe receber aqui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Thaís. Obrigado.